Fala pessoal, tudo bem com vocês? Endrick brilha, faz um gol histórico em Wembley e o Brasil vence na estreia de Dorival. Foi um ótimo jogo, eu gostei da atuação, além do gol do moleque, vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Tem conteúdos todos os dias aqui, independentemente do assunto. Eu acompanho vários clubes brasileiros, também a seleção brasileira, quando dá futebol internacional. O que for notícia eu coloco aqui no meu canal sempre que eu consigo, então conto muito com a sua audiência, a sua participação, a sua inscrição é sempre muito bem-vinda. Tem muita gente chegando e a gente está quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. Bora falar de seleção brasileira, porque o Brasil voltou? Calma, não é para tanto, mas... Cara, a gente tem que entender o porquê da nossa empolgação. Muito mais do que aquele 5-1 contra a Bolívia que o time do Fernando Diniz aplicou e depois só resultados negativos. A gente vinha de 3 derrotas consecutivas e um ano praticamente perdido, né, de 2023. Começamos agora o nosso ciclo para a Copa do Mundo que está aí batendo na porta, gente. É em 2026, estamos em 24. 25 e 26 já é o ano da Copa. E a gente perdeu muito tempo, né? Com o Ramon Menezes, com o Fernando Diniz. Nada contra o Fernando Diniz, pelo contrário, sou um fãzaço do Fernando Diniz. Mas não dava para ele treinar o Fluminense e a seleção. Não dava para ele treinar a seleção nesse momento em que a CBF, passando por toda essa turbulência, não daria o respaldo a ele necessário, porque pro Fernando Diniz, a gente sabe, ele precisa de tempo de trabalho. O Dorival teve 5 sessões de treinamentos. Convocou uma seleção que muita gente não entendeu, porque abriu mão de alguns atletas, convocou outros da sua confiança, o que é natural, perdeu muita gente que está lesionada, né? Entre eles alguns nomes badalados, Casemiro, Neymar, os goleiros, né? O Ederson, o Alisson, e foi perdendo ao longo da convocação também, foram 5 cortes. Então a gente tem que entender o contexto. O contexto é uma seleção estreante, um treinador estreante, uma seleção que nunca tinha jogado junto, com vários jogadores atuando pela primeira vez com a camisa da seleção, muitos desfalques. O Wembley, um dos palcos mais célebres do futebol, contra uma das principais seleções do mundo. E nós vencemos o jogo. E mais do que isso, vencemos bem, jogamos bem. Isso precisa ser destacado. O Dorival Júnior, ele montou uma escalação que eu até não imaginei que ele fosse fazer, mas a gente teve alguns problemas. O Richarlison, por exemplo, foi vetado para esse jogo. Ele foi convocado ainda sob uma desconfiança física e eu até imaginei que ele pudesse, em condições, jogar, mas o Dorival opta por Vini Rodrigo e o Rafinha pelo lado direito, que até fez um jogo abaixo em relação aos demais do time, né? Porque o restante da equipe, na minha opinião, fez um baita jogo. Acho que a gente jogou muito bem. E aí, cara, Fabrício Bruno e Beraldo foi a nossa dupla de zaga. Fabrício Bruno e Beraldo. O Fabrício Bruno jogou pela primeira vez com a camisa da seleção e ele tinha o Bremer da Juventus no banco. O Beraldo, o que jogou esse menino Beraldo? Ele tem só 20 anos, cara. E ele é zagueiro do PSG. E ele é um zagueiro protagonista de um São Paulo campeão da Copa do Brasil. O Bento no gol, e dos 3 goleiros, talvez a gente até pudesse escolher qualquer um. Porque o Bento já tem uma rodagem até um pouco maior de frequentar a seleção em relação ao Rafael e ao Léo Jardim, mas também não é um jogador que a gente, sei lá, não é unanimidade. E acho até que ele começou um pouco assustado, mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom, inclusive tem assédio europeu e acho até que depois desse jogo a galera vai olhar com outros olhos para o Bento, né? E o Atlético Paranaense vai crescer o olho ali para poder vender. Eu vi esse moleque estrear num jogo, acho que até de Sul-Americana, não era Libertadores, contra o River Plate. O Atlético tomou um gol no finalzinho, mas ele fechou o gol enquanto pôde. O Atlético estava muito desfalcado, ele era o 3º goleiro na época, teve que entrar com 19 anos e fechou o gol contra o River. Ele tem personalidade, ele é muito bom e depois de um começo um pouco assustadinho, depois ele se firmou, ele não estava saindo do gol. Depois ele começou a sair do gol, fez ótimas defesas e a linha defensiva do Brasil, contando com o Danilo também na direita e o Wendel na esquerda, juntamente do Fabrício Bruno e do Beraldo, foi muito bem, muito bem. É claro que a gente foi
testado. É claro que a Inglaterra teve as suas chances. Estamos falando da terceira colocada no ranking, estamos falando de uma seleção que tem vários jogadores atuando na Premier League, que é a principal liga do mundo hoje, que obviamente fortaleceu o seu time e a sua seleção e que iria endurecer pra gente. Os caras jogando em casa. É natural, gente. E o nosso sistema defensivo foi bem. Nós levamos poucos sustos ao gol do Bento, se a gente for contar. Claro que a bola rondou muito a nossa área, claro que eles tiveram muita posse de bola, claro que a coisa funcionou nesse sentido também. O jogo começa com eles marcando pressão na nossa saída de bola. E a gente demorou um pouco a encaixar essa saída. Muitas vezes o Fabrício Bruno tinha que quebrar essa bola, o Danilo muitas vezes pelo lado direito. Por quê? Porque os caras estavam buscando essa nossa saidinha ali. Daqui a pouco a gente começou a encaixar, a coisa funcionou melhor. A gente teve um desencaixe em alguns momentos na abertura de meio campo. E aí o Dorival Júnior optou por uma linha com jogadores da Premier League. Bruno Guimarães do Newcastle, o João Gomes do Wolverhampton, que está com o Manchester United de olho nele aí, e também o Lucas Paquetá do West Ham. Esses três jogaram uma enormidade, mas o desencaixe rolou por conta de posicionamento. O Dorival ele permite que o Bruno seja o primeiro homem da primeira função para fazer a saída de bola mais qualificada. O João Gomes, um cachorro mordedor em várias partes do meio campo. E o Paquetá, o meia armador. E ele foi o líder técnico da nossa seleção. O Paquetá jogou uma enormidade. Impressionante. Cara, ele tem uma bola na trave, que é uma jogadaça começada pelo Brasil desde trás, em que a Inglaterra não achou o Brasil até. Ele até erra o primeiro chute, mas aí a bola para na esquerda lá, quando volta, ele chuta na trave. E depois tem uma bola do Bruno Guimarães, que ele dá de primeira e o Paquetá dá de primeira de canhota, em curva e a bola passa isso aqui do Pickford. Ele jogou muita bola, ele armou o time, ele voltou para marcar e muitas vezes por conta desse desencaixe começou a fazer algumas faltas até, né, nessa tentativa de marcação. O Jude Bellingham, que é o camisa 10 da seleção inglesa, que é um fenômeno jogador do Real Madrid, é um dos poucos ali, né, que não joga na Premier League, joga no Real Madrid e é uma das referências técnicas do Real. Ele foi o cérebro da seleção da Inglaterra e percebeu que o Brasil no meio ali estava dando pouco espaço. Muitas vezes ele começou a flutuar, né? E aí começou a voltar, começou a vir até a defesa da Inglaterra para pegar essa bola e poder armar o jogo. E tentando, né? Tentando, e a seleção defensivamente muito bem estruturada. Repito, estamos falando de um jogo, de 5 sessões de treinamento, de vários desfalques, de um time que nunca jogou junto. Então, é óbvio que a gente empolga, porque a perspectiva ela é boa. Nós estamos falando de uma seleção que ainda tem muito para corrigir, que ainda tem muito para ajustar. O Dorival falou insistentemente sobre isso na coletiva e é verdade. Se a gente tivesse perdido o jogo, a gente estaria trazendo um monte de ressalvas aqui. Gente, também, pô, a seleção da Inglaterra jogando em Wembley, a gente não está acostumado, estamos sem vários jogadores. Pois bem, mas a gente ganhou o jogo, cara. Então, não é para se empolgar. Não é a Bolívia de 5-1 que a gente acabou ganhando aqui no futebol sul-americano. É uma equipe que a gente não enfrentava nesse nível desde 2014, com aquela semifinal fatídica. Nós não enfrentávamos uma seleção assim. A Bélgica e a Croácia, que nos eliminaram, são boas seleções, mas não do nível da seleção inglesa. Não era um jogo a valer, era um amistoso, mas, cara, em alguns momentos não teve cara de amistoso, não. Todo mundo queria ganhar, era um jogo muito pegado, um jogo muito franco, um jogo lá e cá, muito corrido, muito acelerado, né? E eu gostei do jogo. Gostei do jogo porque, assim, o jogo foi bom, foi movimentado, nós tivemos algumas novidades táticas e tivemos um enfrentamento. O Brasil competiu, o Brasil mordeu, o Brasil encarou uma seleção do nível da seleção inglesa. E ainda assim, tivemos qualidade do meio para frente. O Rodrigo flutuando ali também perdeu um gol. O Vini Júnior perde um gol no primeiro tempo. O Brasil foi, no primeiro tempo, poderia ter saído até vencedor. No segundo, o Brasil joga até melhor. Porque aí o Brasil começa a se estruturar. Acho que o Rafinha demorou para sair. O Dorival demora para fazer as suas mexidas, até na minha opinião. E aí começa a mexer no time daqui a pouco. Pablo Maia entrou super bem. Aí o Bremer também entra mais para a parte final. Aí o Dorival foi tentar fechar a casa, né? Mas aí ele promove a entrada do Endrick no lugar do Rodrigo. E o Endrick, cara, ele tem uma coisa. Ele tem aquela magia que acompanha os grandes. O que eu quero dizer com isso?
Talento, o Endrick tem de sobra. Ele tem de sobra, a gente sabe disso. Mas o gol que ele faz, eu não vou colocar na conta da sorte, porque alguém pode entender errado e imaginar que a sorte seja algo predominante e que acaba tirando o mérito do jogador. Então eu vou na conta da magia, da luz, porque ele é um iluminado, ele é um predestinado. Ele entra no jogo, acho que ele estava em campo há 9 minutos, segundo toque na bola dele, um lançamento primoroso do Andréas Pereira. Gente, o Andréas Pereira ficou marcado por conta daquele lance. Tudo bem, uma final de Libertadores, ninguém quer cometer aquele tipo de erro, mas ele joga muita bola. E ele entrou, cara, e ele deu 2 passes. Ele deu um no finalzinho que o Endrick perdeu na cara do goleiro e deu esse para o Vini Júnior, que o Vini arranca na frente do Pickford. E aí, obviamente, o Endrick tem o mérito de acompanhar a jogada, de acompanhar na velocidade, mas ao mesmo tempo não passar da linha da bola. E aí, o gol poderia ter sido do Vini. E a gente estaria comemorando aqui a vitória da seleção, a estreia do Dorival, uma seleção encaixada, que jogou bem e tudo mais. Mas a bola caprichosamente bate no goleiro e se oferece para o Endrick fazer o primeiro gol. Aos 17 anos, o primeiro gol dele com a camisa da seleção, justamente contra a Inglaterra, os inventores do futebol em Wembley. É um gol muito simbólico, gente. E é por isso a emoção do garoto. Porque ele não tinha marcado com a seleção principal ainda. E ele marca no dia que Ronaldo Fenômeno marcou o seu primeiro gol com a seleção, 23 de março de 94. Então tem algumas coisas, eu não vou comparar jogadores, não vou comparar Endrick com o Ronaldo, não vou comparar Endrick com o Romário, muito menos com o Pelé, não é isso, eu vou comparar magia. A magia que acompanhou esses grandes craques que vimos surgir, acompanha o Endrick. Eu não sei até onde isso pode chegar, mas essa magia ele tem. Porque ele, com 15 anos, arrebentou uma Copa São Paulo, mas uma copinha com jogadores em categoria sub-21. Ele com 15. Ele arrebentou a copinha e deu ao Palmeiras um título que o clube ainda não tinha e que era motivo de piada, chacota e musiquinha dos rivais. Acabou com essa história. No ano seguinte, o Palmeiras ganhou de novo até, e já sem ele. Por quê? Porque ele já tinha subido. Com 16 anos ele sobe profissional e decide os últimos 2 campeonatos brasileiros. O Endrick decidiu para o Palmeiras os 2 últimos campeonatos brasileiros. Ele foi protagonista. No primeiro ele entra só na reta final e faz gols importantes, inclusive os do título contra o Atlético Paranaense. No ano passado, nem preciso dizer que ele jogou contra o Botafogo, né? Que ele botou a bola embaixo do braço, construiu a vitória para 4-3 e a partir dali o Palmeiras foi campeão brasileiro. Esse menino, com 17 anos e que chegou agora na seleção principal e em Wembley faz o primeiro gol dele com a camisa da seleção e garante a vitória brasileira. Ele tem algumas coisas que acompanham ele. Faz gol em todas as finais que disputa. Todas as finais que disputa. E, cara, chegou, né? Chegou na seleção trazendo essa magia com ele. Como precisávamos disso. Então, assim, nós não tivemos só o Endrick. Não tivemos só o gol do Endrick. Não tivemos só a notícia Endrick, que inclusive já ganhou as manchetes mundo afora. Até porque ele já é jogador do Real Madrid, né? Em 2 meses, 3 meses, ele está se apresentando lá para jogar com Bellingham, Vini Júnior, Rodrigo e companhia. Então, ele já tem o cartaz por si só e ele confirma na prática, mas não tivemos só ele. Tivemos um Paquetá inspiradíssimo, tivemos um meio-campo que funcionou. Depois o Douglas Luiz também entrou no segundo tempo, o Andréas Pereira. É uma geração muito interessante, que eu não sei onde pode chegar. A gente tem uma Espanha agora pela frente, que é uma seleção jovem, mas eu gosto, tá? Tem valores ali como Gavi, Rodri, meu Deus do céu. Então, assim, tem que ter cuidado também, mas para um primeiro jogo, olha, Dorival Júnior botou as coisas no lugar. A gente precisava de uma vitória dessa, né? Nossa Senhora. Gostei bastante e o futuro é promissor. Claro que com calma, jogo a jogo, mas essa primeira amostragem, do jeito que foi, assino embaixo. Você, gostou? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu conto muito com você. Até a próxima. Tchau!